Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório e antes de começar eu queria agradecer as pessoas que estão ouvindo, estão compartilhando. Eu tô gostando muito desse projeto e tá sendo muito bacana. Se vocês quiserem mandar algum e-mail ou alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail para tavavindopracá@gmail.com. E se você odiou alguma coisa desse episódio, manda um e-mail para amalrifit@hotmail.com. Hoje eu entrevistei o Rodrigo Marques e a gente teve uma conversa muito legal sobre a vida de comediante, sobre interação com a plateia. E foi um episódio que eu acho que realmente vocês vão gostar muito. Eu vou começar já porque tá muito bom o episódio. Sim, aí a gente vai falar de quê? O que é que a gente vai falar Então, hoje? fala sobre como que foi o início, assim, você de Recife, você começou a fazer há quanto tempo stand-up? Eu não tenho muita certeza disso, porque... É sério, a galera sempre me pergunta isso, eu não sei, eu acho que eu tenho de 6 a 8 anos. Que você acha no início você não levou tão a sério? Não, foi o seguinte, é que eu fiz minha primeira apresentação no Recife, e eu acho que foi em 2009, 2008, eu não sei, o final de 2009 ou o final de 2008, eu não tenho certeza. Sendo que foi um show só. Era um show do Murilo Gun lá no Recife, que ele botou como convidado o Danilo Gentili e o Oscar Filho. Ah, foi na época que o stand-up estourou aqui, então. É, e o Fábio Porchat também estava na cidade e também foi no show. Então o elenco foi Murilo Gun, Danilo Gentili, Fábio Porchat e Oscar Filho. E você? E eu, o Open da noite, meu primeiro show. E você fez quanto tempo? Fiz 5 minutos. 5 minutos, foi legal? Foi legal. Quer dizer, eu achei, né? Mas eu não lembro exatamente se realmente... Foi legal, mas eu consegui levar uma porrada de amigos. Tinha uns 20 amigos meus, acho que eles me ajudaram. Mas eu fiquei felizão. Aí, sendo que depois desse show, eu fui morar um ano fora. Eu morei em Lisboa, minha mãe morava lá, eu fui morar com ela. Porra, que legal. Fui pra lá pra trabalhar e tal, e não... Aí fiquei sem fazer stand-up esse tempo todo. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 21, 22. 22. Chegou a fazer faculdade, alguma coisa? Jornalismo. Jornalismo. Concluiu? Falta entregar o TCC. Aí as pessoas... Eu comecei agora um processo da minha vida que eu comecei a mentir sobre isso. Porque eu verifiquei que ninguém pede o diploma, tá ligado? Ninguém pede o diploma. E toda vez que eu digo falta o TCC, cara, sempre vem um discurso da pessoa que é uma bosta na minha vida. Que a pessoa fala, mas é um absurdo, só falta o TCC porque você não completa. Aí agora a pessoa fala... Em faculdade eu faço, tem jornalismo. Completou, eu faço sim. A pessoa, ok. E acabou o assunto. Então, tipo, não faz nenhum sentido. Né? Aí, voltando, eu fui pra Lisboa e eu ficava assistindo a gravação do meu vídeo lá. Todo dia quase. Assistia o vídeo e fazia, cara, eu quero voltar pra fazer isso, Aí eu juntei dinheiro que eu só fazia beber e farrear lá em Lisboa. Eu morava perto de um lugar que era incrível, velho. Que era cheio de bares, cheio de música e gente do mundo todo, tá ligado? Então eu tava lá de segunda a segunda, cara. E você chegou a procurar alguma coisa de stand-up lá? Cheguei, mas era bem nada. Praticamente inexistente. Aí eu queria voltar, todo mundo incentivava lá, meus amigos, todo mundo incentivava eu não voltar, tá ligado? Porque eu só tinha feito uma apresentação, nem fazia sentido mesmo voltar. Mas aí eu juntei o dinheiro, que foi o único dinheiro que eu consegui juntar lá. Eu voltei sem porra nenhuma. Eu juntei o dinheiro da minha passagem de volta, comprei minha passagem de volta, voltei e comecei a fazer stand-up um ano depois. Aí nesse ano eu deve ter feito umas 3, 4, 5 vezes no máximo, que era muito difícil arrumar show. Depois eu criei um grupo com 3 amigos, o Renato Bartolomeu, o Gustavo Pardal e o Kedin Silva. O Kedin Silva que tá morando aqui em São Paulo agora. Que legal. E todos continuam fazendo stand-up, todos são incríveis, sou bem fã deles. E esse grupo deu certo, a gente ficou fazendo stand-up no Recife durante muito tempo e eu vim morar aqui. Fim. E eu não sei quanto tempo, então, tipo, eu acho que eu faço profissionalmente mesmo, deve ter uns 4, 5 anos. E você acha que tem uma mudança, assim, na sua cabeça? Porque, tipo, eu sou publicitário, eu trabalho muitas horas. Uhum. E eu sinto que, tipo, eu poderia estar melhor, talvez, com o benefício de ter um pouco de ócio. Porque é muito corrido. Você trabalha, sai pro show, chega tarde, acorda cedo.
E eu acho que isso deve ajudar muito. O momento que o comediante vira um comediante profissional, que ele tá 100% pensando nisso. Mesmo que você não escreva nada em uma semana, você tá matutando alguma coisa. O fato de você conseguir ficar imerso na comédia. E eu trabalhava como... Era funcionário público, não. Eu trabalhava no sistema público de emprego. Eu dava entrada em seguro-desemprego das pessoas. Seguro-desemprego. Eu era esse funcionário. Por isso que no meu show eu gosto tanto de perguntar qual o trabalho das pessoas, porque eu trabalhei muito tempo com isso, trabalhando com o trabalho das pessoas. Eu tinha que descobrir qual era a profissão da pessoa, que as pessoas estavam CBO errado, cargo, enfim. E eu não lembro mais qual era a tua pergunta. Caramba, viajei no negócio do CBO. Não, tava falando sobre você ficar... Sim. Aí quando eu trabalhava no sistema público, velho, eu trabalhava muito lá, então tipo, eu ficava sem tempo para poder pensar, para poder escrever. E eu acho que realmente o ócio ajuda muito, velho. Você assistir um filme, velho, já dá putas ideias, você lê um livro... Ou então, às vezes, você só sentar, parar, velho, ficar olhando para um nada, tá ligado? Olhando pra rua, ou você sair para dar uma volta. Acontecer coisas novas na sua vida, tá ligado? Quando você tá imerso e voltado e pensando só pra comédia, eu acho que é muito melhor. Mas, infelizmente, é muito difícil você conseguir sobreviver só de comédia pra quem tá começando. Com certeza. Demora muito tem que manter dois empregos, com certeza. O Tom Segura, ele fala, no show dele do Netflix, ele tem uma entrada que é muito legal, assim, que ele tá andando na rua e falando que o stand-up é o sonho dele. E, tipo, que todo mundo adora ele, só que em volta tá todo mundo odiando ele, sabe? Sim. E é engraçado, mas ele fala uma coisa que eu achei muito bacana, que é o comediante stand-up, o trabalho dele é viver a vida e reportar a vida. E é bem isso mesmo, de ter experiências, de procurar coisas novas, de... Tipo... a gente escreve muito o que a gente tá vivendo, né? Sim. A gente escreve muito, muito o momento da gente. Meus primeiros textos eu falava eu era solteiro, de como pegar mulher, de putaria, de balada, de vida louca. Aí depois eu comecei a namorar, o cara começa a escrever textos de relacionamento. Aí depois o cara começa a viajar, fazer show, aí o cara começa a fazer texto sobre viagem. Aí começa a acontecer alguma coisa, o cara começa a fazer boxe, o cara começa a falar de boxe, o cara tem um filho. Então eu acho que o stand-up é muito puro por isso, porque a gente sempre tenta procurar escrever realmente o que a gente tá sentindo e o que tá acontecendo com a gente, acho que no momento. Por isso que às vezes o cara fala, eu tô perdendo tesão de fazer esse texto. Ele tá perdendo tesão de fazer esse texto porque já saiu um pouco meio que do... Já não é uma realidade. Já não é a realidade da vida dele. Ele já não consegue resgatar aquele sentimento de pureza que a gente tem quando a gente escreveu aquele texto que a gente tava realmente vivendo naquele momento. Então quando o cara ele tá só repetindo. E eu acho que o trabalho do stand-up é um pouco diferente do ator. Acho que a gente tem mais dificuldade de a gente conseguir emplacar o sentimento que a gente quer na piada. Então eu acho que quando a gente está fazendo alguma coisa que é recente, que é o que a gente está vivendo, eu acho que fica muito mais fácil para a gente atuar esse sentimento, porque fica real. Não dá para escrever sobre o que você não viveu, né? Tem uma galera que tenta umas paradas loucas dessa de falar que... não sei o que, meu pai morreu, o pai do cara tá vivo. Tem uma galera, não. Tenta fazer uma parada que tá acontecendo com você. Não tem pra que você inventar, velho. A vida já é engraçada demais. Nossa, eu tenho uma história que ela não funciona no show porque eu acho que a galera acha que é mentira. Que, tipo, eu tava no avião, o avião quase caiu, assim, foi um horror. Ele arremeteu, ele bateu a roda no chão e depois subiu de novo... porque tava chovendo, não conseguiu pousar. Já rolou isso comigo. E eu acordei, eu tava dormindo, eu acordei com impacto, assim, e a galera chorando e gritando. E eu olhei pra trás, o André Marques estava lá chorando. E eu fiquei feliz, porque se eu fosse morrer, pelo menos o André Marques estava indo junto. Só que... Mas teu nome não ia nem aparecer, cara. Não ia nem aparecer, mas pelo menos isso... o Daniel morreu como? Morreu no avião do André Marques. Morreu no avião do André Marques. Essa é uma referência boa. Essa é uma referência boa. Ele tava magro ou tava gordo? Tava gordo, acho que foi por isso. Uma vez o avião arremeteu comigo, assim, que eu tava com muito sono. E eu fiquei sem ter certeza se ele tinha arremetido ou não. Porque eu lembro quando ele arremeteu, eu acordei meio que assustado, eu olhei pro lado, todo mundo assustadão, tá ligado? Aí eu voltei a dormir e fiquei sonhando, caralho, acho que o avião arremeteu. Aí quando eu acordei, tava todo mundo de boa. Nossa, quando aconteceu comigo, eu nem sabia o que é. Nunca tinha ouvido essa palavra. Arremeter? Não, eu tava ligado, então eu não fiquei tão tenso por causa disso. Mas na hora eu já comecei a pensar, Chapecoense, fudeu, velho. O cara começa a pensar, Mamonas, fudeu. Aí eu voltei a dormir. Era muito sono, velho. E
quando você decidiu vir para São Paulo, foi em que momento da sua carreira? Você tinha acabado de entrar para a Copa do Cabral? Não. Eu sempre fui um cara que no início da minha carreira, e até há pouco tempo atrás, eu era um cara que eu queria ser o humorista do Recife. Eu ia ser um cara que fazia stand-up no Recife. Fortalece a cena lá. E fortalecia a cena e viajava pelo Nordeste. E vinha uma vez por mês para São Paulo para fazer uns shows, só para manter o contato com o pessoal daqui e tal, o circuito. Era isso que estava na minha cabeça, estava tranquilo. E apareceu o Comedy Central, me chamou para fazer A Culpa é do Cabral. E que eu comecei a ter que vir muito para São Paulo. Muito. Teve um mês Começou a aparecer mais show aqui também, né? 3 vezes para cá num mês. Teve uma vez que eu vim para fazer uma prova de roupa pro A Culpa do Cabral. É sério, uma prova de roupa pro A Culpa do Cabral. Eu tinha um evento de noite para fazer em Porto de Galinhas, que é uma praia lá perto do Recife, em Pernambuco, e eu tinha que provar a roupa pro programa. Então eu saí do Recife de meio-dia, vim para cá, passei o dia provando roupa, voltei, quando eu cheguei, peguei o carro, fazer o evento e voltei para casa, velho. Aí nesse dia, quando eu tava voltando de viagem de Porto de Galinhas pro Recife, eu disse, cara, não dá mais. Não dá mais, porque o Comedy Central vai falar uma hora. Ah, foda-se, vamos arrumar alguém que tá aqui, cara. Ele não tá gastando passagem pra esse cara trocar roupa. Gastar passagem, o tempo de... Não, eu acho que eu sou um cara substituível. não confio tanto em mim assim, não. Porque eu tinha muito medo, cara, de abandonar tudo no Recife, tá ligado? E dizer, velho, eu vou e eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. E a primeira temporada já tinha acontecido. E todo mundo dizia que eu devia vir, todo mundo dizia, e cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E você já conhecia a galera, assim? Você já era amigo dos comediantes de São Paulo? Já conhecia uma porrada de gente. Eu já tinha vindo várias vezes. Já ficava na casa dos meninos. No prédio, eu já ficava muito no prédio que eu moro hoje. Legal. Onde morou o Ventura, o Nando, o Afonso e o Albani. Aí ficava muito no AP deles. Aí fui morar agora lá e o Albani foi morar em cima comigo. Aí morei eu, o Albani, Castilho e o Luca. Sendo que eu já ficava muito nesse AP, então já era amigo da galera. Mas, cara, quando eu cheguei aqui em São Paulo, velho, eu fiquei muito feliz que aqui, pô, tem muita noite, a gente viaja muito, é mais fácil de acesso para fazer show em outros locais. E eu também volto pro Recife uma vez por mês para fazer show. Então, chegando aqui, eu vi que eu conseguia fazer os dois. Mas isso de voltar para Recife é algo que você sente precisa para a cena, né? Tipo, de você voltar lá, continuar fazendo sempre. Não, na verdade, primariamente foi pensado para ver a minha família e minha namorada, meus amigos. Ah, sua namorada mora lá. Minha namorada mora no Recife. Eu espero que ela venha morar aqui ano que vem. Mas minha mãe mora no Recife, meus amigos moram no Recife. E então eu fazia muita questão de querer voltar para ver o pessoal, tá ligado? Sendo que aí eu disse, pô, vou voltar pra fazer um show, que aí eu fico fazendo show pro pessoal do Recife, também, que eu gosto pra caralho. Fiz durante muitos anos e eu não quero nunca parar de fazer. Eu acho legal que todo mundo do Recife que eu conheço tem uma relação muito forte com a cidade, né? Ah, cara, porque é muito legal lá. A gente gosta muito do Recife. E aí eu tive a ideia também de agora começar a fazer esse show mensal lá e eu sempre levar um amigo meu daqui. É uma ótima ideia. Né? Então teve a primeira... Antes eu ia só pra fazer show. Aí agora eu trouxe... A primeira vez foi o Afonso Padilha. Eu ia falar amanhã, né? Mas eu não sei quando é que isso vai ao ar. Então, quando você ouviu isso, já rolou o show. Foi massa o show, gente. Fiz uma piada. Não foi uma bosta, não foi ninguém, eu errei. Aí quem vai amanhã é o Patrick Maia, vai comigo. Aí a gente faz o show e tem 2 humoristas do Recife. Vai ser o Gustavo Pardal, que é o do grupo, que era do grupo lá comigo no início, As Ideias da Comédia. E vai estar o Flávio Andrade também. Então aí eu vou fazer... O Flávio foi o que eu conheci na casa da Bubis lá. Isso, o Flávio. Que vem aqui pra São Paulo de vez em quando também. Aí nesse mesmo mês eu também vou levar o Nil Agra, porque é férias, eu acho que rola 2 vezes. O Nil é do Recife, aí já vai ver a família dele também. Outro mês eu não sei ainda, mas aí eu vou levando meus amigos. E aí a gente vai pra praia, bebe cerveja, come ostra, é só alegria. É do caralho. E você tem um negócio no seu show que eu acho muito legal, que é a interação. Você improvisa muito. E como que foi, assim, para começar a improvisar? Porque muita gente tem medo de conversar com a plateia, né? Quando a gente tinha um grupo lá no Recife,
os ideais da comédia, eu decidi que eu queria falar com a plateia, porque eu fazia o meu show todo e eu não falava, nossa, eu falava boa noite e só. E eu disse, eu quero falar com as pessoas, mas eu não sabia como. Aí foi quando eu escrevi um texto que eu fazia uma pergunta para a pessoa da plateia e a pessoa dizia sim ou não. E, independente da resposta dela, eu tinha uma piada para o sim e tinha uma piada para o não. Então foi a primeira quebra de parede que eu fiz. Aí eu fui fazendo isso várias vezes até que começou a acontecer imprevistos. E pessoas que simplesmente não diziam sim ou não. As pessoas que são muito ousadas, muito fora da lei. Eu tô dando 2 opções, filho da puta, porque tu tá querendo me fuder aqui. E eu lembro que uma vez aconteceu uma situação que foi num show que eu fiz uma entrada e pedia pra galera me xingar. Aí eu falei, gente, quando eu voltar, que era só pra soltar, galera. Gente, quando eu voltar, eu queria que vocês xingassem. Aí, mas xinga quem quiser, não precisa nem ser só eu. Você pode xingar o chefe, xingar a mãe, a sogra, qualquer porra. Num teatro lá, a galera fez, beleza. Aí eu virei, quando eu virei, um cara começou a me xingar. Ela vai tomar no... Não, ele me xingou, ele começou assim, vai tomar no cu, Pedro! Vai se fuder, Pedro! Pedro, filha da puta! Aí eu parei, voltei, olhei pro cara e disse, véi, meu nome é Rodrigo. Aí a galera riu. Aí ele pegou e falou assim, mas você disse que podia xingar qualquer pessoa. Pedro é o nome do meu chefe. E a plateia veio abaixo, tá ligado? Todo mundo riu pra caralho, aplaudiu. E eu era um humorista iniciante que tava ousando falar com a plateia e o cara me deu uma volta dessa e início de show, já tava perdendo toda a plateia. Eu disse, fudeu. Aí eu olhei pra ele e fiz, oi? Eu fingi que não tinha ouvido. Aí ele repetiu. Aí eu fiz, como é o teu nome? Aí ele falou o nome dele e estou pensando, até que veio a ideia. Aí eu falei pra ele, eu disse, cara, tu lembra que eu falei que era só pra me xingar quando eu voltasse? E tu começou a me xingar assim que eu virei de costas. Para pra pensar um pouco porque Pedro não gosta de tu. Aí a galera riu. Aí eu fiz, caralho, como é legal isso, se você conseguir. Porque eu achei muito legal, não foi nem a resposta e a galera ter rido também. Porque nesse momento eu nem creio que seja uma disputa. Eu acho que foi legal porque o cara falou uma coisa engraçada, é muito legal quando o cara falou uma coisa engraçada, e eu falei outra coisa engraçada, e todo mundo riu 2 vezes. Pro show foi excelente. Sendo que o que eu me apaixonei naquele momento foi a adrenalina de não saber o que falar. Aquilo ali eu achei incrível. Aqueles 3, 4 segundos que meu cérebro tava tipo... E eu tava pensando, fudeu. E quando veio a ideia, aí eu fiz, cara, eu preciso fazer mais isso. Aí, por coincidência, algum tempo depois, eu fui contratado para fazer show numa cidade chamada Olinda, que é uma cidade vizinha do Recife, que era um show semanal, que o cara pagava um cachê fixo, que era tipo uma parada que na época era Ninguém tipo, tinha, meu né? Deus, o cara vai dar um cachê fixo. Era bem pouco, mas era ótimo na época. Me sentia muito rico. Você lembra quanto que era? Não lembro, eu acho que era tipo 500 era 600 reais. Aí eu tinha que pagar 2 humoristas, ainda tinha que fazer uma divulgação, não sobrava porra nenhuma. Mas eu ficava felizão. Mas já foi a primeira vez que você começou a receber alguma coisa? Não, foi a primeira vez que eu... Não, eu já recebi, mas foi a primeira vez que eu tinha como se fosse um salário. Ah, sim. Tá ligado? Eu tinha um salário porque eu tava recebendo esse dinheiro fixo. Eu já tinha abandonado meu emprego, mas foi pela primeira vez que eu tava recebendo um dinheiro fixo que eu sabia que toda semana ia entrar. Sendo que aí, esse bar era um bar muito bombado. E ele tinha outro problema. Era um bar aberto. Então, esse bar bombava muito já por natureza. E sabe o que aconteceu? Ele vivia cheio e as pessoas não tinham a menor ideia que ia ter um show de stand-up. Puta merda. A menor ideia. Então, eu começava a fazer o show e ninguém tava olhando pra mim. Então, foi quando eu comecei a falar com todas as pessoas do lugar para as pessoas prestarem atenção. É, que você chega assim... Eu fazia assim, esse cara vem de boné e de noite, tá achando que tá no sol. Aí começava a tirar onda com todas as pessoas. E o cara começava a notar que as pessoas estavam olhando, eu começava a falar do que ele estava vestindo, de quem é que estava na mesa, e as pessoas em volta começavam a olhar para eles e rirem, porque eu estava tirando onda das roupas e das coisas dele. Então eles começavam a notar que estavam falando dele e começavam a olhar para mim, porque eles não estavam prestando atenção, dizendo, o que é que esse cara tá falando de mim? Aí eu já passava para outra mesa e já começava a fazer isso com outras pessoas, até que eu conseguia trazer a atenção de todo mundo.
É um processo que demorava um tempo, mas acho que foi a minha maior escola Não, com certeza. de dificuldades para poder fazer interação. Era, tipo, eu era obrigado a conquistar a atenção das pessoas antes de começar o show. E era um bar enorme e era aberto, então era muito difícil fazer isso. E depois eu comecei a ter a meia-noite fixa no Camaleão Bar, que é a Quarta do Riso, que existe até hoje. No Recife, toda quarta lá no Camaleão. O público repetia muito. Toda semana eu repetindo a galera. E eu era sempre o mestre de cerimônia. Eu não consigo escrever tanto texto assim de uma semana para outra para fazer minha cerimônia. Não sei se alguém no mundo consegue, mas eu não consigo, eu não conheço ninguém que consiga. Pelo menos com qualidade. Escrever a gente escreve, mas pô, a galera tem que rir e tem que querer voltar. Então eu comecei a me obrigar a fazer 15 minutos de interação toda a entrada minha. Então eu começava. No início eu comecei a fazer 2 minutos. Aí eu lembro 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Quando eu consegui fazer 15 pela primeira vez, esse processo deve ter demorado 1 ano ou mais. Aí eu disse, agora não baixa mais. É sempre 15, sempre 15. Aí eu fazia sempre 15 minutos para conversar com a galera, porque eu sabia que esses 15 minutos iam ser diferentes. E são importantíssimos pro show, né? São importantes pro show, os 15 minutos iniciais, mas eu ficava meio que tipo como animador, conversando com a galera. E aí foi até meu último vídeo, meus 2 vídeos que eu gravei no Facebook, é um pouco dessa interação, que é lá, que é a conversa com a plateia, que tem 1 e o 2 no Face. É um pouco do que eu fazia quando eu fazia no Recife, nesse meu show, sendo que eu fazia isso por 15 minutos, que era uma parada para poder tentar soltar a galera, e era um jeito de eu usar coisas novas e não gastar todos os textos. É uma escola absurda, né? Porque eu tenho medo de fazer isso. Eu não faço há muito tempo e você fica assim, às vezes você tem um show por semana, aí você fala assim, pô, eu vou tentar melhorar meu material, minha performance, ou vou arriscar de conversar com a plateia. Sim. Aí você meio que fica com medo por causa disso. Exato, mas é porque conversar com a plateia pode-se dizer que é algo desnecessário. Você não precisa conversar com a plateia. Você pode simplesmente subir no palco e fazer seus textos e seu show ser incrível e a plateia adorar, tá ligado? Putz, mas sem ninguém aquecer antes desse jeito... Não, beleza. Sem alguém fazer o papel de minha cerimônia, não, beleza. Não, talvez você consiga isso se o público já souber quem é você. Se já gostar do seu estilo, já tiver assistido um vídeo seu e estiver lá por você, a galera vai gostar de você sem falar com a plateia. Eu comecei a falar com a plateia porque eu tive essas dificuldades todas que eu falei agora. Que é tipo, eu fazia shows em lugares que eram muito adversos para fazer o show. Então eu tinha que começar a tentar resolver a situação. E eu tento não conversar com a plateia por conversar, porque às vezes o cara fala só, vai, tu faz o quê? O cara fala, eu trabalho com não sei o quê. Eu falo, é tua esposa? Pô, beleza, legal. E não tem nada, eu já vi uma galera fazendo isso, que é tipo só pra quebrar a parede mesmo, quebrar a quinta parede e conversar com a pessoa. Eu gosto de conversar com a pessoa porque eu gosto de criar personagens pro meu show. Eu gosto que meu show tenha uma história. E nessa história eu preciso pegar primeiro os personagens do início da história. Então eu entro e eu conheço as pessoas que vão fazer parte do meu show. Para aquele show ele virar meio que uma assinatura e um show único. Então, não que isso seja bom. Eu tô dizendo o que eu gosto de fazer. Eu não tô deixando claro que não... É porque, em vez de eu falar do tipo, uma vez eu tava no avião, ou sabe como é que é avião, eu falo, gente... Pedro outro dia estava no avião. E eu conto a história como se Pedro estava no avião. Sendo que eu nem conheço Pedro. Eu acabei de conhecer Pedro. Sendo que aí eu vou falando de Pedro, eu tenho as informações de Pedro, eu sei como é que é a piada, então vou incrementando a piada, deixando ela mais específica para a história de Pedro. E vou falando da roupa de Pedro, colocando Pedro na história, a profissão de Pedro, o relacionamento de Pedro. E eu vou colocando as coisas no meio do texto que eu criei originalmente para eu estar falando como se fosse eu, mas eu com um personagem que eu adicionei. E dá até uma liberdade para ser mais lúdico, assim, também, exatamente. Né? E o texto sempre fica contado de uma forma diferente, porque sempre o personagem vai ser outro. E isso te dá uma dinâmica também pra galera que te via toda semana, né? Exatamente. A única dificuldade maior é decorar o nome de todo mundo, mas... Putz, se decorar o nome... Cara, é muito difícil. Tem show que às vezes eu falo com as 8 pessoas, tá lá, e eu fico, cara... E é muito legal que você começa a relacionar elas. Né? Eu tento sempre linkar todas as outras pessoas, tipo Sense8. Eu tento, não, mas a minha ideia realmente é essa, é de fazer como se tudo virasse uma célula só, tipo o show fosse um composto, a gente tá trocando uma ideia e ter todo mundo incluso naquela história, no que a gente tá falando. Porque se eu tô falando coisas que acontecem comigo, que eu quero que todo mundo se identifique, eu acho que
eu posso incluir as pessoas porque elas têm que estar dentro da história também, porque acontece com todo E mundo. as pessoas gostam de participar, né? Normalmente sim, na grande maioria, 95%. Mas já teve alguém que você mexeu e encheu o saco, que ficou bravo, te confrontou, assim? Cara, já teve um senhor que ficou com raiva de mim, mas é de boa, porque eu acho que ele não tá mais vivo. Não, ele era muito velho, cara, ele era muito velho. Mas ele ficou com raiva de mim, eu não tava nem falando com ele, eu tava falando com a neta dele, tá ligado? E já teve uma vez também que uma mulher ficou com raiva de mim porque eu tava falando com a irmã dela. É engraçado que a maioria das vezes que as pessoas ficam com raiva não é a pessoa que tá sendo... que eu tô falando. É a pessoa que está próxima, uma pessoa que conhece a pessoa, ou simplesmente uma pessoa que gosta de tomar as dores. Ela gosta de tomar as dores dos outros. Não sei porquê, tipo... Eu acho que é uma pessoa que queria que fosse com ela, tá ligado? Que eu tivesse falado com ela e ela disse, não, vou ficar com raiva dele. Teve uma vez que eu fiz um show nesse bar lá no Recife, no Camaleão, e eu brinquei com um casal, falei com eles. Quando acabou o show, eu tirei foto com esse casal, falei com eles, eles adoraram o show, tava todo mundo feliz. Sei que eles estavam com mais uma pessoa na mesa. E de repente o telefone do bar toca, e o gerente veio falar, Rodrigo, estão pedindo pra falar com você aqui. Eu peguei o telefone, eu disse, oi. Aí a mulher pegou e disse assim, é o Rodrigo Marques? Eu disse, sou eu. Ela fez, eu odiei o que você fez hoje. Meu Deus. Eu disse, caramba, odiou? Eu disse, mas o que foi que aconteceu? Ela fez... Aí eu disse, olha, eu não sei nem o que aconteceu, mas de antemão eu já queria pedir desculpa para você. A minha ideia é completamente o contrário disso. Eu quero que você fique feliz. Se você odiou, aparentemente eu errei com você. Então, de qualquer forma, desculpa, mas o que aconteceu? Aí ela pegou e disse assim, eu não desculpo. E o que aconteceu foi que você falou com a minha irmã e com o namorado dela. Eu perguntei como era o nome. Ele disse, olha, eu tirei foto com eles adoraram o show. Ela fez, mas eu odiei. Eu disse, então, mas eu não falei com você, eu falei com eles. E eles ficaram bem felizes. Ela fez, mas eu não. Eu disse, eu já pedi desculpa pra você até mesmo antes de saber o que é. Eu não tenho mais nada o que eu possa fazer. Ela fez, olha, eu queria avisar pra você, Rodrigo, que as críticas, elas se espalham mais rápido do que os elogios. Aí eu fiz, certo. Mas chata do jeito que você é, eu tenho certeza que você não tem ninguém pra compartilhar isso. Boa noite. Puf, me desliguei. Aí o gerente ficou com raiva de mim. Mas tudo bem, passou. Acho que essa mulher me odeia. Aí ela falou pra mim assim, você nunca vai sair desse bar, vai estar sempre fazendo um show pra poucas pessoas. Cara, ela ainda me desejou. E eu adorava fazer show naquele lugar, eu achei um lugar massa. E o show tava cheio, velho. Chatona a mulher, cara. Chatona, velho. E a irmã dela era muito legal. Ela... Só isso de não mexer, né? As pessoas tomando dores pelos outros. Já jogaram um cardápio em mim. Mas era um cardápio bem trabalhado, aqueles com capa de couro. Era um cardápio que era um disco. Porque a pessoa tava meio longe e veio com a força da porra. Era um disco? Era redondo? Era um disco. Era feito pra jogar, então. Era feito pra me acertar. E ela errou, velho. E o meu alvo é grande. Mas ela errou. Foi um climão, velho. Quebrou o cardápio no meio. Pá! Um barulho da porra, velho. Caralho. E aí, o que você fez durante o show isso? Aí eu peguei e comecei a... Primeiro eu dei um esporro nela, disse que se ela fizesse isso de novo, eu ia mandar um segurança tirar ela do lugar. E depois eu comecei a fazer show, piada a hora toda com ela. Piada a hora toda. E ela não ia embora, ela ficou lá. E eu terminei o show com a última piada com ela. Eu não lembro o que foi que eu falei, mas foi alguma coisa... Eu tava falando sobre boquete... A mulher fazendo... que era uma merda, que tipo, o cara tinha que tentar conquistar o boquete, e tem umas mulheres que às vezes não querem, e é muito chato, não sei o que, eu não lembro o que era, que aí eu disse, no momento a mulher fica com raiva de você e joga um cardápio na sua cara, e pronto. Aí acabou o show assim, e ela veio falar comigo no finalzinho que tinha adorado o show, e que tinha jogado o cardápio brincando. Vai tomar no teu cu, quem é que joga um cardápio brincando numa pessoa, caralho? Que às vezes tem umas figuras que querem muito participar, né? Ontem eu fui num show lá no Bet, tinha um cara que tava assim, afinzaço de participar. Cara, sempre até impostava a voz. Sempre tem, velho. Eu tava fazendo show ontem no Comedians e tinha um cara, que era o Edmilson. Se ele ouvir isso algum dia, ele vai saber que é ele. Porra, eu fui falar uma hora assim, não sei o que, fui falar da roupa do Edmilson, o Edmilson levantou e, tipo, mostrando pra galera, esse Edmilson, cara, ele senta, porra.
Não tô falando bem da tua roupa, não, cara. Tu tá levantando. Que merda é essa, Edmilson? Tem uns caras que gostam muito de aparecer, cara. E a gente também gosta de aparecer, né? A gente tá em cima do palco. Sim, não dá pra negar que... Mas eu nunca seria o cara que iria querer aparecer na plateia. Eu sou um cara que eu sou muito tímido quando eu não tô num palco. Então, tipo, o cara falou comigo, eu jamais iria levantar e... Eu não sou esse cara. E eu acho impressionante isso de, tipo... Você calar uma pessoa assim, que tá enchendo o saco... xingando ela, só que de um jeito que você não perca o resto da plateia, né? Eu gosto muito de fazer isso. Que isso que é o difícil, eu acho. Você ser agressivo com ele pra ele calar a boca, mas você ainda mantém... Você fala isso de um jeito que só pega nele, que a plateia já tá com você também, né? Cara, eu acho que... Vai parecer até meio poético isso, mas o melhor jeito de você fazer uma brincadeira com uma pessoa num palco que possa soar ofensiva, velho, é você sempre fazer olhando no olho da pessoa. Você tem que se conectar com aquela pessoa, você tem que olhar pra ela e você tem que olhar no olho dela e você mostrar que você tá brincando, tá ligado? Você tem que deixar claro pra ela que você não tá ofendendo ela, que é só uma zoeira. Velho. Tipo, eu acho que é muito isso. É a conexão. Quando você fala uma parada ofendendo uma pessoa, olhando pra plateia, você tá querendo só rebaixar o cara, mas quando você fala pra ele, você tá dizendo, porra, eu tô fazendo essa piada aqui porque tu tá tentando me atrapalhar, aí eu tô tendo que te tirar aqui pra galera dar uma risada e a gente continuar a parada, mas tu tá entendendo que pode ficar quieto. Eu tento me conectar com a pessoa que eu vou fazer isso, sempre. Toda pessoa que eu falo, por isso que eu não gosto de falar com pessoas de longe, porque eu preciso ver como é que tá o rosto dela. Por isso que eu tento limitar muito o número de pessoas com raiva. Quando eu sinto na primeira que o cara tá chateado, eu já paro. Você já sabe, né? Já paro na hora. Eu gosto muito de tentar decifrar o que é que a pessoa tá pensando. Eu já procurei uns livros sobre isso. Tem uns livros até legais que é de uma advogada americana que ela elimina júris. Então ela tenta decifrar como é que é a pessoa, pra ela saber se a pessoa tá a favor ou não da causa dela, tá vendo? Caralho. Esse livro é bem foda. Se chama Como Decifrar as Pessoas. É bem simples o nome. E eu gosto muito de tentar fazer sempre essa leitura. Então, quando eu tô olhando pra pessoa, eu consigo identificar se ela tá com raiva ou não. Que às vezes eu erro, né? Que aí joga um cardápio em mim. Cara, me falaram que você tem habilidade de hipnose. Isso é verdade? Galera, já chegou aqui? Já chegou aqui. Eu fiz um curso de hipnose no Recife. E fiz um aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo foi até com o Guilherme Alves, um dos melhores hipnólogos do Brasil. E fiz o curso até com o Renato Albani. Sério? Eu e o Albani, a gente fez o curso. Eu fiz o curso porque eu sou um cara curioso. Eu sempre gostei. Eu já fiz mágica, já tentei aprender mágica pra caralho. Violão, hipnose, leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Não existe mais isso, né? Curso de memória. Eu já fiz essas porras todas. Eu sempre gostei dessas coisas. Então, tipo, hipnose é uma parada que eu pensava muito. É mentira, cara. Claramente é mentira. Aí eu cheguei pra um cara no Recife, disse, cara, que fazia o curso, disse, você faz o curso, o cara faço. Eu disse, beleza, velho. Eu queria fazer um intensivão com você num final de semana. Eu e você só. Eu quero aprender a fazer. Se for mentira, eu não pago. Eu disse, tá bom. O cara me ensinou. E eu achei foda. Aí eu passei 3 meses da minha vida hipnotizando todas as pessoas que eu conhecia. Inclusive a minha mãe. Mas você hipnotiza e você faz o quê? Eu faço uma porrada de coisa. Faço a galera ver as pessoas peladas. Faço o cara falar japonês. Faço o cara imitar animais. Eu faço uma porrada de merda. Caramba. Sendo que aí eu parei um pouco. Acho que tem 1 mês que eu não hipnotizo ninguém. Mas eu hipnotizei muita gente, cara. Eu me diverti muito com isso. É muito legal. E é uma parada que, tipo, ajuda muito, velho. Abriu a minha cabeça pra muita coisa, velho. A mente da gente... Você fica mais sensível à percepção, assim, das pessoas. Exatamente. Né? A mente da gente é incrível, cara. Você vê na hipnose, velho, as coisas que a gente pode fazer é absurdo, velho. E eu assisti regressões de pessoas lembrando coisas de 4 anos de idade com detalhes, sabe? Roupas. Caralho. É bem foda. Pessoas que têm medo de altura. Aí o cara volta pra descobrir porque a pessoa tem... Eu vou tossir, 1, 2, 3... Desculpa. As pessoas têm medo de altura. O cara volta pra descobrir porque a pessoa tem medo de altura.
Tava numa menina que tinha medo de altura porque ela lembrou dela pequena, que ela ia para um apartamento da avó dela, que tinha uma parte da varanda que era vidro embaixo. Então, às vezes, ela ficava ali e ela ficava meio que desesperada, mas ela não conseguia sair daquela parte, e ela ficava olhando para a altura embaixo, e ela nem lembrava disso. Aí chorou pra caralho, e hoje em dia tá aí fazendo bungee jump. Nessa parte do bungee jump eu não sei. Só achei que a história ia ficar mais legal se hoje em dia ela tivesse no bungee jump. Porra, do caralho. E, cara, você começou a fazer a Culpa do Cabral, e como que foi esse início, assim? Que, tipo, você não... Foi uma projeção muito grande do programa, não foi? Você não era tão conhecido aqui em São Paulo? Cara, o Cabral, eu nem esperava que ia ser chamado. Eu sou o único cara do elenco do Cabral que, quando ligaram pra chamar, eu pensei que era trote. É verdade. Eu sou o cara que confia tanto no trabalho dele. E me ligaram e disse, não, isso é trote, cara. Certeza que estão ligando errado. Eu já tinha feito 2 especiais pro Comedy Central do Stand-Up Comedy. Eles me ligaram me chamando pra fazer o programa. E eu fiquei feliz pra porra. Como eu fiquei feliz. Eu lembro que assim que ligaram pra mim, eu desci, comprei 12 Heineken de 600 e fiquei completamente bêbado. Eu, meu irmão e minha mãe. Ah, cara, foi um dia muito feliz. Eu não tinha a menor ideia do que era o programa. Eu não tinha a menor ideia do que era, mas eu fiquei muito feliz com o formato quando me contaram e quando me disseram que ia ser. Eu disse, pô, vai ser muito legal isso. E quando eu soube qual era o elenco, aí foi que eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu não sei chegar em mim porque é um programa que é tipo uma ideia que sejam humoristas de cada região. Então, tipo, eu fui selecionado para ser o humorista que representasse o Nordeste. E eu realmente fiquei honrado com isso e... O programa, ele surpreendeu a gente, velho, porque ele é muito legal de fazer. É tipo, só eu trocando ideia com 4 amigos e a gente conversando. E já são pessoas que você já tinha uma relação, que são seus amigos já hoje em era dia, fã, né? A única pessoa que eu não conhecia era o Rafael Portugal. Que eu nunca não conhecia ele. Conheci ele na Argentina. Na Argentina. Que é onde a gente grava o programa. Conheci ele lá. Ainda grava lá? Ainda gravamos lá. Conheci ele na Argentina. Quando a gente foi gravar... E eu já me apaixonei por ele de cara. Um cara realmente incrível. E é o que a gente tava conversando até antes de gravar sobre pessoas que são engraçadas naturalmente. Sim. O Rafa é o cara mais engraçado naturalmente que eu conheço. Caralho, deve ser... Ele é muito engraçado naturalmente. Ele... Só falando. Ele andando. Faz Rafa. O Couto também é um cara que eu acho muito engraçado naturalmente. Tem uns caras na comédia que eu acho muito engraçado naturalmente. Tipo... Véi, anda aí pelo corredor. O cara andou, eu acho o cara engraçado. O cara andando no corredor. Eu acho isso foda. É uma vantagem muito grande, assim, pra começar, né? Você já tem um jeito engraçado. Que eu tive dificuldade. Eu era engraçado de falar alguma coisa engraçada, não de ter um jeito engraçado. E você fica nesse... Demora muito pra você se descobrir, assim, no palco, né? Que tipo... Como que você vai falar? Com que entonação você vai falar? Que tipo de piada você vai falar? Demora muito você entender quem você é no palco, né? Qual é o seu alter ego no palco? Como é que você vai ser? Eu realmente sou um cara tímido e então no palco, meus primeiros shows eu era um cara tímido, então eu fazia o show praticamente sem me mexer. E eu comecei a testar várias formas, até que eu realmente consegui encontrar... Que eu acho que isso meio que sou eu mais agitado, meio que sou eu mais... Você um pouco... Eu mais mais acelerado um pouco, mais gritando, mais brincalhão. Acho que é isso. Acho que você tem que encontrar como é que você é. Porque quando você encontra como você é no palco, fica muito mais fácil para você escrever para você. Com certeza. Que acho que... Eu imagino que deva ser uma chavinha que vira, assim, né? Exatamente. Você meio que percebe em algum momento... E você começa a escrever, e você vai escrevendo, e você vai ouvindo o jeito que você já fala no palco enquanto você está escrevendo. Eu acho que quando você consegue... Mas eu acho também que não é o final, tá ligado? Ah, não. Eu acho que é um primeiro... Eu acho que é um primeiro grande step que você pula. Exatamente. Eu acho que é bem metamorfose. Ela vai mudar com certeza. Tá? E eu acho que vai ser uma luta eterna para você achar como é. Mas quando você tem, pelo menos, nem que seja esse um ano, que você encontrou como é que é a sua persona desse ano, do que tá acontecendo, eu acho que já é incrível. Pelo menos pro cara que tá escrevendo, fica muito mais legal você escrever sabendo como é que você já vai falar.
Em vez de você escrever e depois você pensar como é que você vai falar aquele texto e mudar palavras para colocar de formas mais coloquiais ou tentar deixar o texto mais orgânico, mais natural para uma conversa, eu acho que quando você encontra o jeito que você já fala, você já escreve do jeito que você já fala. Eu tive esse problema, assim, agora que eu tô começando a escrever mais como eu falo também. Porque normalmente a gente escreve muito, muito formal, né? Você tá acostumado a escrever de forma formal, né? Exato, e não faz nenhum sentido. O jeito que a gente escreve formalmente para falar no stand-up não funcionaria. Eu não sei, o Ventura ele já deve escrever o texto dele botando "E aí, cachorro?", tá ligado? Tipo... E você redige tudo no eu escrevo, no meu já boto, caralho. já vou escrevendo como eu falo mesmo, do jeito que eu acho que eu vou falar no palco. Esse momento assim que eu tô esperando, que eu tô com 1 ano e meio por aí de comédia, e você vai cortando piada, aí tipo, eu tô com 1 ano e meio e eu tenho, sei lá, 6 minutos que eu confio mesmo, assim. Que tu acha muito forte, né? Que eu acho muito forte. E tipo, em algum momento eu tenho que conseguir aumentar esse material, né? Que eu começo a fazer uma piada, tá funcionando, a piada nova, ela sempre vai estar funcionando melhor do que a antiga. E nesse processo você vai eliminando, porque você não tem oportunidade de fazer tanto tempo também, né? Cara, é uma sinuca de bico isso aí. É uma sinuca de bico. Você começa, mas tipo, tá guardado. Eu vi um comediante falando que tipo... É porque sempre você vai entregar o texto melhor que você já contou várias vezes. Mas diga, comediante. Ele falou que tipo, as ideias que você tem iniciais, assim, de que não funcionavam quando você começou nos seus primeiros anos... São as futuras grandes piadas que você vai ter no futuro quando você aprender a fazer a piada mesmo. Isso é bem legal. Porque eu vejo isso em mim já. Eu tô com uma piada que tá funcionando bem e é uma piada que eu fiz um dos meus primeiros opens, só que aí um dia eu falei assim, e se eu ir por essa perspectiva? Aí a piada começou a funcionar muito bem. É que nem o Star Wars, né? Tipo, eles começaram num 4 porque eles não tinham tecnologia pra fazer o 1. Cara, eu tava assistindo acho que é isso. Anteontem o 4 de novo. Eu não tenho nenhuma referência de Star Wars. Eu não entendo nada de Star Wars. Você só sabe que veio o 4. Eu só sei que veio o 4 primeiro porque eu sei que não tinha tecnologia pra fazer o 1 na época. É uma grande falha minha, eu sou extremamente cinéfilo, é uma grande falha minha não conhecer Star Wars. E você gosta de quem no cinema? Você gosta muito de Tarantino? Tarantino, é seu favorito? Scorsese é do caralho também, né? Cara, Scorsese eu acho que é o cara que você pode, tipo, abrir aqui e qualquer filme que você escolher vai ser uma porrada. Nossa, tem um filme do Scorsese que eu adoro, cara, que ele é meio desconhecido. Eu tenho até o DVD dele. Qual é? Que é o After Hours. Não, isso eu não conheço realmente. Cara, é um filme que não tem... Os únicos atores conhecidos do filme são o T.J. Chong. Que eles são 2 assaltantes. Mas da maconha. Cara, mas é uma história... É uma história, tipo, de um cara que ele encontra uma mina num bar e ele vai na casa dela e ela morre e, tipo... A vida do cara, a noite... eu acho que esse filme tá no Netflix. Será que tá? Eu acho que eu vi essa sinopse outro dia e botei na minha lista. Porque Porra, tomara que eu sempre dou uma olhada lá nos Scorsese pra ver se entrou alguma coisa nova dele. Que tá batendo uma preguiça, eu parei de baixar filme. Antigamente era um cara pirata da internet, eu baixava filmes. Que é tão mais fácil assistir, você tem que mudar meio o seu mindset, né? Porque, tipo... Antigamente você falava, eu quero assistir aquele filme, eu vou baixar aquele filme. Isso. Agora você procura coisas pra assistir dentro do catálogo que tem. Exatamente. Antigamente eu lembro que eu ficava esperando as legendas ficarem prontas. Eu ficava, tipo, já saiu a versão do filme, agora falta a legenda ficar pronta. E eu ficava, tipo, procurando filmes, em sites de filmes. Eu botava, tipo, melhores filmes de todos os tempos. Aí ficava procurando filmes pra depois ir baixar o filme. Até que eu começou a ter o Netflix e agora eu procuro só o Netflix. Cara, o Scorsese tem um filme clássico lá, O Rei da Comédia, que eu acho muito legal, porque tá nesse ramo nosso também. É, maravilhoso. Cara, O De Niro. O De Niro. E ele faz um set bom, né, cara? Faz. E ele faz meio que os tiques como se ele tivesse nervoso, né, no palco. Cara, aquele filme é muito foda. Você viu o filme novo do De Niro, que ele é um comediante de insulto, assim? Esse filme eu não ouvi ainda. O Luca tava vendo esse filme lá em casa, outro dia me falou, fiquei louco pra ver, sendo que não tem legenda ainda.
Né? Eu preciso muito aprender inglês. Tem que juntar uma galera pra legendar essas coisas. Eu tava falando, o Lucas sugeriu, assim, da gente juntar pra legendar um especial que saiu do Mark Normand. Já viu esse cara? Esse cara é do caralho. Velho, eu me sinto muito chateado por não poder acompanhar tudo que sai da gringa, por não saber inglês. Eu consigo entender, tipo, 60%, 70%, mas às vezes dá umas referências, algumas gírias aí que fode, tá ligado? Então, mas eu acho que, tipo, você tem uma... Talvez por você ter começado sem assistir esse tanto de coisa também, Sim. ele te ajudou a desenvolver um estilo próprio, né? Porque você começa a ver um monte de coisa de um monte de gente, você tenta assim, vou ver, pegar um pouco disso, pegar um pouco daquilo. Hoje em dia tem muita coisa, então tem muita referência, as pessoas fazem... Você começa a ver, você fala, pô, tem um pouquinho disso, tem um pouquinho daquilo. Feito às vezes você tá ouvindo uma banda, tá tocando uma música e fala, pô, isso aí parece um pouco Cazuza, isso aí parece um pouco Led Zeppelin, sei lá, e o cara tá às vezes fala, isso aí parece um pouco o Cypher, agora ele é um pouco meio que Carlin ali, isso aí é Jim Jeffries, isso é putaria. Então, tipo, o cara começa a sacar um pouco referência. Talvez seja um pouco bom esse início brusco às cegas, pra poder você meio que autodidaticamente criar o seu jeito, o seu estilo, né? Que apesar de já estarem fazendo há anos lá nos Estados Unidos, a comédia eu acho que é algo muito natural pro ser humano, né? Porque, tipo, é basicamente uma pessoa falando uma história engraçada que você vai rir. Então, eu acho... dá pra surgir do nada, assim. Eu acho que tipo, a comédia no Brasil tá em evolução. Tipo, a gente tá iniciando pra caramba. E do mesmo jeito que nós, humoristas, estamos iniciando, a plateia também tá iniciando. O Netflix, obviamente, tá ajudando isso, mostrando os stand-ups de fora, mas muita gente assiste stand-up de fora e não gostam. Porque o estilo de humor já é muito diferente, que é um estilo de humor que eu creio que seja pra onde a gente tá caminhando. Sim. Então talvez por um momento um cara que é teu fã, Sartório, e tu é fã de quem? Qual é teu humorista preferido? Puta, cara, eu gosto muito... Algum que você gosta, não precisa ser eu gosto muito do Jim Jeffries, meu Deus, eu sou apaixonado por ele. Pronto. Talvez um cara que seja muito seu fã, Sartório, ele pode assistir seu show e assistir o Jim Jeffries. Ele vai gostar provavelmente mais de você. Sim, com certeza. Sendo que você vai evoluindo a sua comédia e ao mesmo tempo que você vai evoluindo a sua comédia, esse cara que é seu fã, ele vai acompanhar o seu trabalho. Então, ele também vai evoluindo como plateia junto com você. Então, quando você chegar no nível que o Jim Jeffries está hoje, o Jim Jeffries vai estar muito mais lá na frente. Sendo que esse cara que começou contigo, ele vai ter um nível de conhecimento de comédia muito maior. E nesse momento, ele vai assistir o Jim Jeffries e vai ver que o Jim Jeffries é muito melhor do que tu. Então, na verdade, a gente está trabalhando na comédia para mostrar que a gente é um bosta. Acho que é isso. Ótimo raciocínio. A gente trabalha contra a maré. Se a gente parar por aqui, galera, todo mundo vai achar a gente bom pro resto da vida. A gente tá evoluindo pra gente mostrar que todo mundo é ruim. E, cara, uma coisa que eu acho que é um mercado assim que não foi atingido ainda, mas eu tenho vários amigos que depois eu comecei a fazer stand-up vieram me falar, pô, cara, eu adoro o Louis C.K., assisto todo o show que ele lança todo ano. Ah, cara, isso é bem legal de saber isso. E essa galera não vai no show de stand-up, porque eles têm uma visão preconceituosa do stand-up brasileiro. Stand-up brasileiro. Faz sentido. Que eles só conhecem quem bombou há 10 anos atrás. É porque, velho, a gente pega um Richard Pryor fazendo uma parada em 1960 que já era foda, tá ligado? Uma parada incrível. E a gente aqui no Brasil, a gente cresceu vendo... Não querendo diminuir o estilo de humor que a gente cresceu assistindo. Não tô falando isso. Eu tô falando que a gente cresceu com um estilo de humor muito diferente. Uma criança americana, ela tava vendo o Carlin, o Pryor, vendo stand-up. E a gente tava vendo outro estilo de comédia. A gente tava vendo, sei lá, Os Trapalhões. Praça Nossa, Zorra Total. A gente tava vendo o formato de piada. Então, eu acho que quando um cara veio e fez stand-up pela primeira vez, que eu vi aqui no Brasil, o Rafinha, o Danilo, a velocidade que vinha a piada e a quebra me surpreendeu, tá ligado? Quando o cara mandou, sei lá, oi, meu nome é Rodrigo e o de vocês não, eu disse, eita porra, que bicho inteligente do caralho. Você nunca viu, caramba. Sendo que, obviamente, você vai evoluindo no stand-up, você fala, pô, isso é uma piada muito, muito simples. Mas aquela velocidade e aquela inversão, tipo,
me chocou muito. Disse, caramba, isso é muito incrível. Porque que é um trabalho tipo de mágica, né? eu não precisava mais de ficar esperando aquele tempo todo da história de Pedrinho pra poder rir depois de 2 minutos. Tipo, o cara me fez rir em 3 segundos e daqui a 5 segundos eu já tinha rido de novo. Fazia, caralho, eu tô rindo da outra, caralho, calma. E eu fiz, meu Deus, isso é incrível. Sendo que eu acho que o outro estilo de comédia, eu acho que é maravilhoso também. Sendo que eu acho que tem públicos e públicos, tá, né? Sendo que eu acho que agora no Brasil o stand-up vai começar um público novo, que é tipo, é a parada mais do imediatismo. Sim. Tipo, eu acho que o outro é mais poético, tem uma história mais bonita, uma nuance, uma pausa. Do stand-up é mais pá, e a gente vai fazendo a galera rir, tentando fazer a galera rir mais rápido. Eu acho que não tem nenhum estilo de comédia no mundo que seja tão rápido como o stand-up. Com certeza não. Cara, existem filmes que conseguem fazer tipo stand-up, tipo Top Gun. Top Gun, cara. Meu Deus, como Top Gun é incrível. Eu reassisti tem pouco tempo. Dê um pause, assiste Top Gun e volte. Top Gun é muito... É uma piada a cada 12 segundos, cara, até menos. É marcado. Assista aquele filme com cronômetro. É incrível. Não tem um momento, cara, que não tem uma piada. Imagina esse trabalho de roteiro. Nossa, deve ser muito difícil. E os caras fizeram isso Por isso ninguém faz hoje em dia. Porque é difícil pra caralho pra fazer. Cara, você fica nocauteado de piada, velho. Top Secret, você já assistiu? Que é com Val Kilmer. Que ele é um agente secreto que anda que faz... Caralho, surfa com metralhadoras. Não, esse eu não vi, não. Cara, é bom? É a mesma coisa, assim, é do caralho. Ah, caramba, eu gosto muito desses filmes. Top Gun 2. Top Gun 2 é muito melhor que o 1. Top Gun 2 é maravilhoso. Tem o... eu não sei se é uma comédia... não é mais um besterol americano. Então, esse é do Kevin Smith. Cara, esse é muito bom, cara. Esse é muito bom. É muito bom. Eu lembro ter um personagem negro e ele fala, em alguns momentos, todo mundo falando, ele fala alguma piada. Aí ele fala, eu sou um personagem negro, tenho poucas falas, mas quando eu entro é sempre risadas. Aí daqui a pouco ele solta uma e ele fala, todo mundo sabe que infelizmente eu não vou poder durar até o final do filme, porque eu sou o único negro aqui do grupo, então eu vou ser o primeiro a morrer. Aí dá uns 30 e poucos minutos de filme e ele morre. Fala, tá vendo? É muito bom. Dá uma pausa, vamos pegar uma cerveja. Vamos. Já volto. Quer falar sobre esse lance? Você tem vontade de escrever um filme? Eu tenho vontade de escrever um filme. Eu sempre quis ser o cara que ia ganhar desde pequeno, era sonho de criança, que eu queria ganhar um Oscar de melhor roteiro original. Melhor roteiro original? Melhor roteiro original. Uma criança muito louca, cara. Criança bem entendida. Queria jogar, a galera fala, não, queria jogar futebol, queria ser astronauta. Eu disse, não, eu quero ganhar o Oscar do melhor roteiro original. Aí chegava e falava, e aí, Brasil? Primeiro Oscar do Brasil, chupa a sociedade. Um sonho bem idiota. Mas aí depois, obviamente, eu melhorei esse sonho. O sonho de escrever um filme. O sonho, na verdade, é esse. Era uma criança que queria ganhar um prêmio, que eu acho que achava que era legal, tá ligado? Sendo que, tipo... Eu quero escrever um filme e eu sempre fiquei inventando uma desculpa de que para eu escrever esse filme eu precisava ter 30 anos. Porque eu achava que eu precisava ter bagagem cultural para ter 30 anos para poder escrever um filme. Assim que eu tenho 29 agora, faço 30 em fevereiro, então... E é o único plano que você tinha para os 30, por enquanto. É a única coisa que eu tenho marcada aí para fazer com 30 anos agora é escrever o filme que eu me prometi a mim mesmo que ia escrever quando eu era uma criança. Então eu não posso decepcionar aquela criança. Eu vou escrever esse filme. A partir do dia 9 de fevereiro, todo mundo fica sabendo podem cobrar, mandei uma mensagem, estarei escrevendo meu argumento. Não sei se vai ser comédia, não sei o que vai ser ainda, mas eu vou escrever um filme aos 30 anos. Não sei nem se vão querer. Eu não sei nem para quem eu ofereço. Então, mas é um caminho possível, né? Tipo, vários comediantes conseguiram fazer filmes por causa do stand-up. Eu acho que é tipo... Isso que eu acho interessante. Porque quando eu era mais novo, o meu pai, ele era roteirista, diretor e ator de teatro. Ah, não sabia que você tinha esse background. Então eu vivi muito a minha infância dentro do teatro, assistindo releituras de peças do TAP, do Teatro de Amadores de Pernambuco. Eles pegavam umas peças europeias e faziam uma releitura com comédia. Ah, que legal. E era muito legal. E eu trabalhava de assistente de direção, de assistente do palco, eu ficava ajudando em todas as peças, ia para leitura de roteiro, via os ensaios, e eu adorava fazer isso. E eu me apaixonei por roteiro. Meu pai queria que eu fosse ator, mas eu dizia que eu era tímido, não tinha condição nenhuma para mim subir no palco. Eu falava, não vou subir no palco, pai, não vou subir.
E eu disse, vou escrever roteiro. Assim que aí eu comecei a escrever curtas, comecei a escrever poesia, comecei a apaixonar por escrever, sendo que aí... Isso com que idade? Que eu comecei a escrever, deve ser com uns 13, 14 anos. Porra, legal. Que eu comecei a escrever para querer fazer roteiro mesmo. Que eu escrevi com poesia, essas coisas, eu escrevia já de antes. Mas aí eu comecei a pensar que era muito difícil fazer acontecer, tá ligado? Tipo, escrever uma peça de teatro e aquela peça acontecer. Precisava de um diretor, precisava de atores, precisava de patrocínio, pauta, teatro. E eu era uma criança. Então não tinha muito... E as experiências de vida que uma criança tem pra escrever uma peça, né? Eu lembro que quando eu devia ter uns 8 anos, eu queria escrever, eu acho que um contozinho que minha mãe me contou uma vez, que era O Detetive Assassino. Minha mãe fazia, Rodrigo, mas já tá entregando o título. Aí fazia, mas no final vou mudar. Eu falei, mas é porque o título? Eu disse, então, a jogada é essa, cara. Você que não tá pegando aí a piada. Na verdade, ele era um besouro. Eu era uma criança louca que queria ganhar um Oscar com o Detetive Assassino. Sendo que aí eu vi que era muito difícil pra poder produzir essa peça de teatro, tá ligado? Tipo, não tinha essa estrutura. Eu era uma criança. Quem é que ia querer pegar o roteiro de uma criança pra fazer essa parada? Aí, depois de um tempo, eu descobri o stand-up. Foi quando eu me apaixonei pelo stand-up, que era uma parada que eu vi que eu escrevia hoje. Tipo, agora eu tô conversando contigo agora aqui, eu posso pegar o meu bloquinho assim que acabar, eu posso escrever qualquer coisa. Sim. E hoje eu vou sair daqui, às 20 horas eu tenho um show. E você pode E testar. eu posso falar o que eu quiser lá, velho. Isso que é o legal do stand-up, só Isso depende de que é incrível, você, velho. né? Eu posso, daqui a 3 horas, eu posso estar num palco, eu posso falar exatamente o que eu quiser. E vai ter uma galera lá querendo ouvir isso. E... Porra, é incrível dessa profissão, velho. Você poder pensar em alguma coisa e poder passar para uma grande quantidade de pessoas. Você pode passar a mensagem que você quiser, velho. Você pode deixar a pessoa feliz. É muito legal o que a gente faz. Porra, isso é uma sensação muito boa mesmo, né? Depois você faz um show, você viu a galera rindo, feliz de ter tido aquele momento, né? Sim, exatamente. A troca é muito boa. Cara, a gente tá doente, tá gripado, com febre, se cagando, qualquer merda, velho. Aconteceu uma coisa péssima na sua vida. Você entra num palco, velho. A adrenalina que dá, a troca de energia de você estar ali com aquelas pessoas é muito incrível. Você fica bom na hora, velho. Você na hora. Até quando você tá bêbado, você sobe no palco, dá uma tranquilizada, você fica meio que né? sóbrio. O gago para de gaguejar. Você tá com soluço, para de soluçar. O seu corpo resolve, você fica bem. Derrubei uma coisa no chão. Peguei. Cara, e agora você tá fazendo um solo, né, no Frei Caneca. Não, eu teve o festival de férias no Frei Caneca. Tá tendo ainda, né? Do Risadaria. Do Risadaria e eu... Não, do Risadaria não. Festival de férias é uma coisa, o Risadaria é outra. Eu achei que era do... Achei que era um festival. São dois festivais diferentes. E eu fiz o meu show solo lá, que é O Problema é Meu. Foi a primeira vez que eu fiz ele em São Paulo. Que eu nunca tinha visto nada de seu de solo. E eu mudei o nome, coloquei umas coisas novas, então é meio que um solo um pouco diferente do meu primeiro, que eu fiz algumas vezes, e agora eu tô querendo realmente começar a fazer mais, mas não cheguei a entrar em temporada no Frei. Mas eu vou começar a viajar com ele, já tô com o interior marcado, vou fazer umas viagens. Já com o meu solo, com Cabral e com Quase Famosos, que é o show que eu tenho com o Nil Agra. Esse show vocês têm um quadro muito interessante, né? Que é o coach de insultos. Eu sou louco por esse quadro. Cara, eu sou doido pra ir nesse show. Vai ter em São Paulo? Vai ter, a gente vai fazer em São Paulo, no Teatro Corinthians. Porra, legal. Eu quero ir assistir. A gente coloca 2 pessoas no palco e a gente pede pra... A gente entrevista as pessoas e depois as pessoas vão se ofender. Sendo que eu sou o treinador de um e o Nil é o treinador do outro. E tem tempos, tem vencedor? Tem, a gente meio que... Não é meio que uma brincadeira, não fica tipo meio que vencedor. A gente faz meio que tipo umas 4 rodadas. Pra não ficar uma rivalidade, né? Não, a ideia é essa. Eu fico sempre dizendo, pô, meu irmão, se eu fosse tu, dava tapa na cara dele, cara. Porque como é que o cara chega na tua cara e fala uma parada dessa e tu não vai fazer nada? Eu fico agitando. É o Capitão Pilha Errada, né? Eu fico agitando muito. Que homem cospe aqui? Falou da tua mãe, cara. Isso de mãe, cara, tem...
eu reparei isso em São Paulo, que em Minas a gente faz piada de mãe, assim, até chama a mãe pelo primeiro nome do amigo. E em São Paulo a galera não leva muito na boa piada de mãe, né? E nesse coach eu gosto de ofender vó. Acho que vó é legal. Vó é mais legal, né? Vó, a maioria não tá viva. Eu lembro que uma vez eu falei pra um cara dizer pro outro, cara, ele ficou muito tempo pra criar coragem pra falar, eu mandei ele falar. Eu disse, pô, eu vou gozar na boca. Fala pro cara que eu vou gozar na boca da tua avó pra depois ela te dar um beijinho de meia-noite na testa. Nossa. Cara, eu falei errado. Eu falei beijinho de boa noite. Eu meio que fiquei fanho no meio do banheiro. Boa noite. Estraguei a piada, cara. Isso é culpa do Sartori, gente. Ele tá me dando cerveja aqui e eu tô ficando meio bêbado, né? O cara vai estragar a piada. Eu também tô bebendo cerveja, eu também tô estragando a entrevista. E, cara, você sente, assim, que a comédia, ela te ajuda nas outras coisas da vida, assim? Te ajudou de uma maneira a crescer como pessoa, a interagir com as outras pessoas? Te cresceu, assim, como ser humano mesmo? Eu acho... Cara, isso é uma pergunta muito difícil. Filha da puta. Isso podia ser a primeira. Eu acho que a comédia, ela preenche a gente, tá ligado? Eu acho que a gente fica muito feliz quando a gente consegue fazer as pessoas ficarem mais felizes. Então, eu acho que todo humorista ele tem um pouco de ego. E a gente gosta de ver as pessoas rindo da gente. Então, quando eu não era humorista, eu era um cara que eu ficava fazendo muita piada em roda de amigos. Então, tipo, eu tava num bar, eu tava sempre brincando. E quando eu comecei a fazer comédia e eu comecei a fazer uma quantidade boa de shows, eu acho que eu consegui preencher esse espaço e fez com que eu ficasse uma pessoa mais de boa, tá ligado? Um cara que disse assim, velho, posso ser só um cara agora que troca ideia e conversa. Não preciso ficar mais aquele cara que eu gostava de fazer piada pra caralho. Agora eu sou um cara mais... Que fica até chato, dependendo. Um cara, né? exato. Não. Então eu acho que eu fui um cara mais normal, tá ligado? Acho que foi isso. E seus amigos, assim, seus melhores amigos de Recife? O que eles foram fazer da vida? Cara, primeiro de tudo, com meus melhores amigos do Recife, eles são muito engraçados. Meu Deus, como eles são engraçados. Mas não são humoristas. Não são humoristas, mas eles são muito engraçados. Já contei muitas histórias deles. Em entrevistas, em shows, essas coisas, eles são muito engraçados. Pô, tem várias coisas, velho. Tem um que é dono de um food truck, um que é funcionário público, tem um que já foi jogador profissional de hóquei. De hóquei? Tem um que eu digo que ele é gerente de um hospital. Pô, tem uma porrada de coisa, velho. Tem advogado. Uma galera bem diferente, né? Tem. Não foi ninguém assim policial, pra humanas e nada assim, né? Humanas. Policial também? Tem um amigo. E como que você lida com ele, com seu hábito de vida? De boa, né? Tranquilo. Ele, sempre que eu caio na Blitz, eu ligo pra ele. Tem um amigo meu que... Eu não tô tentando pensar em algum amigo meu que tem alguma profissão muito diferente. Não, tem um amigo meu que vai ser pastor. Pastor, cara? Bebia pra caralho comigo, fumava, a gente era porra, aí do nada, Jesus foi na cabeça dele. E você conseguiu manter a amizade com ele, apesar disso? Não, a gente se afastou muito. É difícil, né? Se afastou muito porque ele foi fazer o curso, aí viajou pra caralho, aí a gente se fala pouquíssimo. Mas é um grande amigo meu de infância, Fabinho. Mas eu acho que é isso. Se o cara se encontrou e tá feliz pra caramba, tá vendo? A gente tem um grupo no Recife que é o grupo da Babilaca. O que é Babilaca? É a mistura de Babilônia com Balaca. E aí a gente a gente tem uma casa que a gente fica em Olinda, a gente bota uma faixa, Casa da Babilaca. Peguei aqui meu celular porque eu quero dizer os apelidos dos caras. Tem um cara que o apelido dele é Pino. Pino, porque ele é pequenininho. O outro que é Caicó, porque ele estudava numa sala onde só tinha gente que torcia pros outros times da cidade e ele torcia pro Santa Cruz. E o Santa Cruz perdeu pro Corinthians de Caicó. O apelido do cara virou Caicó, cara. O que significa Caicó? É uma cidade. Perdeu pro Corinthians de Caicó. Corinthians de Caicó. Foi uma humilhação muito grande pro Santa Cruz ter perdido pro Corinthians de Caicó.
Se alguém de Caicó estiver ouvindo isso, pode ficar ofendido. Não fique. O Corinthians de Caicó aparentemente é muito bom, tá, né? Ganhou do Santa Cruz, cara. Eu não conheci o Santa Cruz, eu conheço, mas o Corinthians de Caicó, não. Cara, eu acho que só a galera de Caicó conhece. Sem querer diminuir o Corinthians de Caicó, claro. Ganhou do Santa, cara. Cara, mas no Nordeste o público que vai nos jogos é imenso, né? Não, eu tava vendo sobre isso, tipo, no Pará, jogo do Paysandu. É um negócio inacreditável. O ginásio, um jogo que não é importante, tá com sei lá quantos mil torcedores. Cara, o Santa Cruz foi pra 4ª divisão, São Esporte, mas eu tenho que falar isso do Santa. Santa Cruz foi pra 4ª divisão do brasileiro e ele teve a maior média de público do Brasil. Caralho. Ele tava na 4ª divisão, cara. Isso é foda, né? A galera gosta de sofrer. O Pablo aí fazendo sucesso. Nossa, que Pablo já parou de fazer sucesso, né? Pablo? Pablo era um cara... Sim, eu não sei se ele chegou aqui em São Paulo. Em Minas eu não cheguei a ouvir muito, que eu era bem bloqueado, assim, pra outras coisas, além do rock, sei lá. Que eu tava na fase que eu só podia ouvir música revoltada. Tu tava puto. Tava puto, né, cara? Adolescente puto da vida, não vou ouvir música brasileira. Mas eu acho que faz bem o cara ficar puto. Eu acho que... Você tem que passar um ano puto, cara. Do nada você fala, véi, esse ano vou ficar só puto. Pronto, aí você vai perder muitos amigos esse ano, mas os que restarem são os de verdade. Um cara que aguentou você um ano puto, cara, é porque esse cara gosta muito de você, velho. Eu tenho alguns amigos assim, cara. Eu quase fui eu tava com um amigo de Recife, a gente tava bebendo e tava rolando um jogo do esporte. Sim. No Pacaembu aqui. A gente tentou ir correndo no segundo tempo pra entrar no jogo. Não conseguimos, não deixaram a gente entrar, ficaram olhando como se a gente fosse retardado. Por que não deixaram entrar? Cara, é teatro? Tá tipo isso. Vai atrapalhar o cara? Não, acho que não tinha mais. O jogo tava no fim. A gente chegou lá, tava tipo faltando 15 minutos de jogo. Aí eles falaram, pô, vocês não vão entrar mais. E foi uma puta decepção, cara. Que a gente subiu aquele morro do Pacaembu correndo pra tentar chegar a tempo. Cara, que dia bosta, cara. Não, foi divertido. Foi uma experiência legal, quase. Só de ter saído do bar e tentado fazer alguma coisa, acho que foi um dia bom. Eu fui no Morumbi aqui. Eu não gosto de ir pra estádio. Eu não gosto de multidão. Eu fico muito agoniado. É, cara. E falando de multidão, assim, vocês fizeram um show da Culpa do Cabral que foi gigantesco. Onde que foi? Falando em multidão. Eu achei engraçado o link que tu fez. Mas só deixando claro que tipo, eu não gosto de multidão porque eu sou meio claustrofóbico, eu fico tipo agoniado. Não. Achando que tipo, cara, não vou conseguir você sair tá fazendo daqui, um show, você tá fazendo um show e tá no meio da multidão é completamente diferente. Completamente diferente. A gente fez no Citibank Hall. E foram quantas pessoas? Acho que 3.500. Caralho, deve ser uma sensação incrível, né? Cara, é muito incrível. Cara, foi um dos melhores dias da minha vida, velho. E todo mundo pra assistir vocês, todo mundo já gostava de vocês. Eu tive de vômito antes de entrar num palco. Eu tava, tipo, muito nervoso, cara. Cara, quando a luz acendeu, velho, eu tava, tipo, no Citibank Hall. E você abriu? Não, eu fui o terceiro. Ah. Só tinham 4, foi o terceiro, fez. O Rafa não pôde ir nesse dia, é uma pena. Mas, velho, quando a luz acendeu, assim... E você olha para um lugar que tem 3.500 pessoas que, tipo, estão querendo ouvir o que você tem que falar, velho. É muito foda. Deve ser uma sensação foda, né? É muito foda, velho. E você pensando, tipo, em quem já teve naquele palco, tá ligado? Sim. Que é o Citibank Hall, cara. Tipo, o Citibank Hall claramente não era uma parada que tava nos meus planos pra 2017. Claramente. O Citibank Hall era uma parada que eu nem tinha pensado, tá ligado? Eu tava pensando Você nem achava que era possível, Não, né? eu tava pensando em ir no Citibank Hall pra ver o Bruno Mars, tá ligado? Era o meu plano com o Citibank Hall, era esse. E eu fiz, meu Deus do céu, não acredito que isso vai acontecer. Eu entrei no camarim, velho, aí fui no banheiro, tinha um ofurô, assim, gigante, tá ligado? Caralho. Aí eu olhei, a primeira coisa que eu pensei, certeza que Chico Buarque já recebeu um boquete nesse ofurô. Claramente já rolou, velho. E eu fiz, caralho, eu tô aqui, velho, que legal. Eu pensei até em me aposentar depois. Aposentar no alto, né? Não sei se eu consigo fazer alguma coisa mais do que isso aí. Acho que isso aí tá excelente. Acho que o cara lá na frente, o pipoqueiro, tava lá dizendo, não sei quem é esse Rodrigo que vai fazer show aí. Pipoqueiro da frente não me conhecia. Ele disse, a galera tá indo.
O Nando eu conheço, o Ventura eu conheço. Mas esse Rodrigo? Esse Rodrigo. Tá rolando o Open no City agora? Pô, cara, eu acho que... Porque realmente a galera em São Paulo só começou a conhecer aqui mais por causa depois acho que do Cabral mesmo, que ajudou muito pelo menos, tipo, o meio da comédia me conhecer, tá ligado? E tem uma galera de fã que não deve nem saber que você é humorista, né? Muito, velho, muito. Muita gente vai no meu show e não tem a menor ideia que eu sou um cara que vim do stand-up e comecei a fazer o Cabral. Muita gente que acha que eu fiz o Cabral e o Cabral tava dando uma visibilidade e disse, vai fazer stand-up. Isso é bom, que aí você surpreende pra caralho, né? Ou então a pessoa fala, não, é isso mesmo. Ele claramente começou. Cara que não tem nenhuma confiança no trabalho dele. Pô, eu acho que a gente tocou alguns assuntos legais aqui. Já tá mais ou menos... Já temos. Você tem alguma coisa mais que você queira falar? Não sei. O público que escuta isso aqui, tem muita gente que escuta que faz stand-up, né? Que quer fazer stand-up. A grande maioria, sim. A grande maioria. Então, conselho para esses jovens perdidos no caminho da comédia. Não sei. Eu acho que primeiro de tudo é não pensar em dinheiro quando começar na comédia. Que demora, né, cara? Depois é pensar, velho, sempre em se divertir, velho. Não é pra, tipo, entrar, vou fazer isso aqui que eu acho que já é certo. Não, velho, vai pra se divertir, velho. Lembra sempre do primeiro show que tu escolheu ele fazer pra poder se divertir. Às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente faz no automático. Às vezes tem gente que andou 100 km pra ver teu show, às vezes tem gente que teve uma semana de bosta e juntou um dinheiro pra ir poder ir lá pra te assistir, tá ligado? Então valoriza sempre esse momento que às vezes é muito mais importante pra pessoa que tá lá do que pra você. Porque às vezes você tá só, tipo, porra, nem queria fazer show. Não, bota na tua cabeça sempre, que vai ser divertido pra caralho, que é o que tu escolheu. E que a gente tem o melhor emprego do mundo. É o melhor emprego do mundo. O melhor emprego do mundo. Eu tô aqui tomando uma cerveja, caralho. Felizão. Do caralho. Eu tentei pesquisar bastante coisa sobre você, assim. Eu não achei muitas coisas na internet pra fazer uma pauta, sabe? Eu vi que... Sou um cara sombrio, cara. Eu vi que, tipo, você digita na pesquisa, assim, o Rodrigo Marques, aparece namorada logo depois. E eu não sei porque, acho que a galera quer saber quem que é sua namorada. É sério isso? É sério. E eu vi um fotógrafo também que deve ficar muito puto de você usar o mesmo nome que ele. Eu falo dele num palco, cara. Ele veio falar comigo outro dia. Veio falar com você? Ele veio me agradecer. Sério? Porque no final do show eu falo assim, pessoal, o meu Instagram é Rodrigo O Marques, porque já tinha um Rodrigo Marques, que é um fotógrafo, que por sinal tira fotos incríveis, até aconselho vocês a seguirem. Que do caralho. Eu falo isso no show. Aí ele veio me agradecer, ele disse, tu sabe que o Rodrigo tá fazendo propaganda. Ele podia me dar um book de graça, né? Pô, ele é um bom fotógrafo, viu? Ele é ótimo, cara. É bem bom. Fotógrafo de moda, você pode fazer um editorial ali, estilosão. Quer dizer que ninguém tá procurando minha namorada. Tá procurando sua namorada. Seus filhos da puta. Deixa minha mulher, caralho. É minha. Cara, eu achei isso muito engraçado. Um beijo, Dijinha. Você tá sendo procurada. Isso aí eu acho que pode entrar. Pode entrar. Mas é isso, gente. Muito obrigado, Rodrigo, pela presença. Foi um prazer, Sartori, conversar com você, cara. Do caralho você participar. Quem estiver ouvindo isso aqui, velho, depois chega lá pra falar comigo no Instagram, no Facebook, pra dizer... A gente trocar uma ideia, velho. Eu gosto muito de conversar com a galera que tá fazendo stand-up. Eu acho sempre bom aprender com quem tá começando e aprender com quem já faz há mais tempo também. Então eu tento conversar com todo mundo, porque eu acho que eu tô ali no meio. Porra do caralho. Se bem que eu acho que no Brasil tá todo mundo conversando, né? Se você olhar no plano geral, tá todo mundo conversando. Eles falam que você se torna um incrível comediante com 15 anos de comédia. Eu tô longe. Imagina. Tô longeão de virar comediante. Não, tô longeão de 15 anos. 15 anos eu tô longe. Porra, mas do caralho. Muito obrigado. É isso, pessoal. Beijo. Só queria fazer um PS de pessoas engraçadas naturalmente. O Thiago Carvalho, o inventor do Abrevas, o Cavas. Ele é um gênio, cara. Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Você não tava vindo pra cá?